E hoje eu tenho como convidada minha profe, minha maestra, minha querida Ricele Oliveira, nascida em Ouro Preto, residente há 21 anos nos Estados Unidos, na Virgínia e Flórida. Fez na UFMG licenciatura em inglês e suas literaturas, espanhol e suas literaturas. Professora durante 30 anos nesses dois idiomas, do Kindergarten. Kinder é o nosso jardim da infância. Kindergarten, estou precisando melhorar o inglês. A nível universitário, na Newton Paiva, UFMG e University of Virginia, Estados Unidos, tá certo? Sim. Mestrado pela George Mason University em desenvolvimento de programas curriculares. Fez curso avulso de graduação e pós-graduação na Universidade de Salamanca, um deles com uma bolsa escolar concedida pelo Reino da Espanha para professores de língua espanhola aqui do Brasil, por análise curricular, ou seja, não é qualquer coisa. Professora da ETFG, consultora de idiomas do Sebrae, Minas Gerais, trabalhou com materiais institucionais em espanhol e inglês e acompanhou missões empresariais da área internacional do Sebrae também. Mas a informação mais importante de todas é que a minha querida professora, minha maestra, então a Gisele vai contar um pouco sobre a experiência dela com o espanhol. Vamos falar aqui sobre o espanhol e eu tô tão feliz. Bom, quando eu estudava, né, e aí nós estamos falando do Sebrae, da escola do Sebrae, quando eu estudava, eu acho que a escola foi uma das primeiras a introduzir o espanhol na grade curricular. Por que você acha que a escola fez isso, Gisele? Qual que seria o objetivo da escola naquele tempo? Eu acho muito interessante porque o bloco do Mercosul, o primeiro tratado, foi firmado em 91. E a nossa escola, em 94, já tinha o espanhol não só como parte da grade curricular, mas com turmas reduzidas, exatamente nas duas línguas estrangeiras. Então, foi um projeto não só piloto, como visionário, como pioneiro. E, com certeza, quer dizer, o grupo que trouxe a ideia dessa escola era um grupo de pessoas que tinham a visão de que, ei, vejam bem, o Mercosul foi criado. O Brasil é uma ilha na América Latina. O Brasil é uma ilha. Somos os únicos que falamos português, e aí tem as Guianas. Mas, assim, como que vai ser isso? Obviamente, para o estreitamento dos laços, não só comerciais, mas culturais, de apoio, porque nós éramos terceiro mundo, vai passar pela língua. Não tem outra ponte, seja o idioma. Ele é o fator determinante dessa cooperação mais direta. Então, o Sebrae colocou na sua escola e no governo Fernando Henrique, em 96, é que foi instituída a obrigatoriedade na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, do espanhol sendo obrigatório, que até hoje não conseguiu alcançar o seu potencial nas escolas do que era a chamada quinta série. E o espanhol passou a ser obrigatório, já tendo em vista o então já existente Mercosul. Aí já era patente, não foi uma visão, já era uma demanda, uma necessidade. Então foi realmente uma honra ter participado desse projeto e nós tivemos muita sorte de ter um grupo de pessoas que tiveram essa visão. E como nos adiantou isso? Eu vou fazer só uma observação para vocês terem uma ideia. Quando eu formei em inglês na UFMG, nós éramos 90 formandos por turma, por semestre. Quando eu formei em espanhol, nós éramos 15. Então, quer dizer, a demanda era visível. A gente sabia que, para nós, professores, por exemplo, que ia bombar a necessidade de profissionais. Bom demais. E o Mercosul, a gente sabe que é um bloco que foi criado para esse livre comércio de pessoas, de mercadorias, esse livre comércio cultural. Então, ele até hoje é interessante para o nosso mercado. Completamente necessário. Hoje, eu nem falo em Mercosul mais. Para mim, é uma necessidade que vai muito além. Quer dizer, acho que eu vou repetir isso ao longo da conversa, mas tem que se ter em conta que são 20 países no mundo comercializando com o Brasil que falam o espanhol como primeira e única língua, fora Porto Rico, que é um território americano. Então, nós estamos falando de 21
países com a língua espanhola. Então, a gente passou de Mercosul. Essa fase, esse trem passou e continua correndo. Com certeza, eu costumo dizer assim para os meus alunos, que nós, do espanhol, nós vamos dominar o mundo. Já estamos dominando, né? Bom, e aí eu já vou fazer alusão a eu achei muito interessante, porque a Forbes, que é a revista empresarial de finanças e de economia mais reconhecida do mundo, ela tem mais de 100 anos de edição, a Forbes soltou um artigo no dia 27 de maio desse ano, ou seja, tem um mês e pouco, falando que a previsão é de que até 2050 o espanhol seja a primeira língua de negócios. Ou seja, hoje ela é a segunda língua mais falada no mundo, se nós não contarmos o chinês, o mandarim, claro, porque aí um país com 1 bilhão de pessoas não tem jeito da gente ganhar deles. Com certeza, impossível. Mas a importância do espanhol, ela é pública e notória. Eu acho que por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente temos uma vida como professores de sucesso, porque a demanda, ela é existente. O futuro nos reserva aí grande importância, eu acho. Voltando ao assunto do Sebrae, por exemplo, vamos voltar para o Sebrae, porque o Sebrae é uma instituição que sempre participa de organização de eventos empresariais. E eu lembro de um evento que o Sebrae ajudou a organizar, um evento que era para estabelecer relações de negócios entre as empresas brasileiras e da América Latina, que foi o Encontro das Américas. Isso. E esse Encontro das Américas que aconteceu aqui em Belo Horizonte, ele não foi o único encontro que o Sebrae participou ou que os nossos empresários participaram e participam até hoje. Esse Encontro das Américas é uma coisa tão grandiosa e eu acho ele muito pouco divulgado. Esse Encontro das Américas, ele existe desde de 1990, se eu não me engano. Esse Encontro das Américas não é pouca coisa, não. Ele não é um evento de instituições. O Encontro das Américas, ele é organizado pela Organização de Estados Americanos, das Américas, a OEA, né? E o nosso encontro, o de Belo Horizonte, ele contou com 34 países participaram, então esses encontros eles são com os chefes de Estado, e foram 2.000 empresários no nosso que participaram. O objetivo desse encontro sempre foi o estreitamento e até a camaradagem entre os países das Américas. A cooperação não só econômica, mas cultural, etc. e tal. Estreitar caminhos comerciais, mas é grandioso. E aí a participação do Sebrae, na verdade, foi a FIENG, era a anfitriã, vamos dizer assim, e o Sebrae entrou com a parte das rodas de negócio, toda a montagem da estrutura, e aí foi muito interessante, porque a gente começou a ver que os empresários mineiros não falavam espanhol. Então, nós tínhamos dezenas de empresários mineiros e do Brasil inteiro participando, e nós tivemos que prover mais de 30 intérpretes, porque não falavam e não conseguiam eles mesmos sem a mediação de um intérprete. E aí já demonstra, porque, veja bem, imagina 2 empresários falando português, negociando, não só em termos de tempo, e isso tem que passar toda vez por um intérprete entre os 2. Então, isso aí já foi nossa primeira marca, assim, patente, da necessidade do empresariado falar espanhol, e não de ficar contando com nossos intérpretes. E, claro, com muito prazer, nós contratamos intérpretes de Belo Horizonte, que já eram profissionais, e tivemos a chance, porque os nossos alunos, que já estavam no 3º ano, se não me engano, eles já eram tão fluentes, não só em espanhol como língua, como idioma, mas na linguagem de negócios, que nós tínhamos esse foco, que, se não me engano, 10 dos 30 intérpretes eram alunos nossos ainda cursando o ensino médio, né? A Luciana, uma delas, e eles foram contratados por nós, porque eu, nesse caso, eu estava representando a área internacional do Sebrae, eu era consultora deles, e sucesso, né, gente? Pelo amor de Deus, é fantástico você ter adolescentes ali
lidando com intérpretes, por exemplo, uma delas que era, me lembro muito bem dela, que era a Lucia Tomates, que era a intérprete e tradutora das letras do Skank. Ela estava lá junto com a Uau! Luciana, trabalhando no mesmo nível, né? Muito interessante Exatamente. isso. Foi, eu acho que uma das coisas mais marcantes na minha vida, não só por estar dentro do Sebrae, por estar participando de um evento que o Sebrae estava ajudando a organizar, mas também por ter tido a primeira oportunidade de usar o espanhol com um certo sentido, ou seja, de usar para poder fazer algo, de ter sentido no meu aprendizado. Foi, assim, super interessante. Me marcou também porque trouxe 2 fatos interessantes na minha vida, mas isso é para outra conversa. Conta. Foi o nosso marco de que, poxa, como é que vai fazer? Nós temos 200 empregos, eu não, realmente não sei o número, eram 2.000 no total, mas do mundo inteiro. Vamos dizer, 10% fossem brasileiros, eu não tenho esse número, e todos eles 100% dependentes de um intérprete. Então, Exatamente. isso aí foi, hey, pessoal, hora de aprender espanhol. Bom, exatamente, exatamente. Bom demais. Bom, e aí você foi para os Estados Unidos. Você saiu do Brasil exatamente no ano que a gente formou, não foi? 97? Não, saí em 2000. Foi em 2000 e foi para os Estados Unidos. Ainda continuei 3 anos na escola técnica. Mais 3 anos, beleza. E aí você foi para os Estados Unidos. E aí, tinha emprego lá para você? Tinha demanda de professor de espanhol? O espanhol, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, é um idioma demandado? Bom, a primeira coisa que eu tenho muito orgulho de falar, porque foi uma batalha pessoal, foi que, bom, eu sou um caso meio atípico, porque eu fui para os Estados Unidos, eu me casei com um americano, polonês, então eu nunca tive a questão que é muito marcante na população imigrante, que é a questão da ilegalidade ou da falta de documentação, que são 2 coisas meio diferentes na hora de ter emprego. Logo que eu cheguei, eu mandei meu diploma com todas as matérias que eu tinha, as disciplinas que eu tinha cursado na UFMG para análise, e isso é levado para o Ministério da Educação, e retornam e falam, olha, você tem mais horas do que um professor teria aqui. Você tem o equivalente a quase um mestrado já aqui. Então, a nossa universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de letras, me proveu mais horas do que um curso de bacharelado ou de licenciatura de um professor de espanhol nos Estados Unidos. Bom, tinha 3 matérias que eu teria que cursar para validar meu diploma lá, porque elas não eram oferecidas aqui, claro, não tinham nada a ver com o Brasil, eram matérias de educação americana. E cursei, eu já estava dando aula com uma licença provisória. A demanda de professores é tanta, de professores de espanhol, era tanta na época, não sei como anda hoje, que não só eu fui contratada antes do reconhecimento do diploma pelo Ministério, eles já deram um ok que eu podia ter uma licença provisória, como a primeira coisa que eu me deparei é que mais de 50% dos professores de espanhol na rede pública que eu dava aula, eles eram importados. Ou seja, professores da Colômbia, da Espanha, da Costa Rica, do México, do Chile, da Argentina, que eram trazidos através de um programa de visitantes, recebiam o mesmo salário que eu e eram trazidos dos seus países para cumprir com a demanda de professores de espanhol, porque não tinha professor de espanhol. E vejam bem, eu morei a 40 minutos da capital dos Estados Unidos, onde toda a diplomacia do mundo inteiro está. E não havia. E isso já me leva a outra coisa. Não tinha profissionais? Tá, ok, não tinha. Mas a demanda de alunos tendo, e as escolas, os sistemas, as redes de ensino, tendo que criar cargos de professores de tanta demanda da comunidade. O Instituto Cervantes, todo ano ele solta um estudo que ele faz com relação ao espanhol no mundo. E um dos últimos estudos que o Cervantes soltou falava exatamente que se prevê, se pensa que os Estados Unidos será o 2º país em números de falantes espanhol do mundo em 2055. Ou seja, superando aí a população até do México.
Vejam, exatamente. Hoje, os Estados Unidos é a segunda população de falantes de espanhol. Eu até anotei isso aqui porque eu achei importante. Nos Estados Unidos, hoje, são 41 milhões de nativos de língua espanhola, nascidos em países de língua espanhola. São 13% da população. E 12 milhões de bilíngues, que já são as gerações nascidas nos Estados Unidos, que falam espanhol em casa e inglês, né, por serem já nascidos lá. Então, realmente a previsão, eu estou corroborando a revista Forbes, corroborando o que o Cervantes está dizendo, que até o ano 2050, no caso da Forbes, eles falaram 2050, hoje os Estados Unidos é o segundo país onde o espanhol é mais falado e estudado. Vejam bem, hoje em dia, 70% dos alunos do país optam pelo espanhol. E nós estamos falando de escolas onde ele é oferecido desde o jardim da infância, que não são todas, esses são projetos também pioneiros, até na própria universidade, quando eles têm que fazer uma língua estrangeira. Então, esse 70% está englobando do jardim da infância, que eu não sei, pré-escolar, vamos dizer assim, não é bem, já é contado como escolar, já é obrigatório, até o nível universitário. O espanhol hoje ele é mais estudado nos Estados Unidos do que se juntarem os alunos de francês, italiano, mandarim, português, que é estudado em alguns lugares, ou seja, latim. Juntando o número de estudantes de todas essas juntas, o espanhol sobrepassa. Ele ultrapassa facilmente esse número. E ultrapassa facilmente. Eu sempre falo isso aqui, é incrível. Quando eu comecei a dar aula de espanhol, por exemplo, a gente não tinha tanto estudante no mundo, a procura não era tão grande. E hoje, a quantidade de estudante é uma coisa, assim, inimaginável. Inclusive dentro dos Estados Unidos, que é um país de idioma forte, né? Eles têm essa questão de cuidar muito do idioma deles e ainda assim eles procuram estudar outro idioma.